No último vídeo, a gente estudou o trabalho incremental. Suponha agora que eu tenha que deslocar uma carga do ponto A até o ponto B através dessa trajetória. O campo elétrico que existe aqui, né, vai afetar, né, vai provocar uma força na carga à medida que eu me desloco sobre essa trajetória. Ponto a ponto no espaço, eu posso imaginar que essa trajetória pode ser decomposta em pequenos deslocamentos ΔL, cujo ângulo em relação ao campo vai acabar variando. Isso impede que eu use a mesma estratégia que eu usei para calcular o trabalho incremental. Eu tenho que levar em conta que o campo elétrico e o deslocamento ΔL tem um ângulo variável e eu sou obrigado a lançar mão da integração. Então, o trabalho a ser realizado quando eu levo a carga Q através do campo vai ser a integral de Q e dl, saindo do ponto A até o ponto B. Tá? Como a carga permanece constante, então eu posso escrever que o trabalho é o produto da carga multiplicado pela integral, que a gente chama integral de linha. Temos três sistemas de coordenadas. Deslocamentos. No sistema cartesiano, vão ser descritos por um elemento de deslocamento que pode ser qualquer. Esse deslocamento pode se dar no espaço em qualquer direção. Ele pode ter uma componente na direção x, uma componente na direção y e uma componente na direção z. Deslocamento é metro. No sistema cilíndrico, o meu deslocamento vai ser descrito por um deslocamento na direção do eixo ρ, mais um deslocamento ρdφ na direção de Aφ, mais um deslocamento na direção de Z. Note que dimensionalmente esse vetorzinho de deslocamento é metro. Perceba que dρ é metro, ρdφ é metro, dz é metro. No sistema esférico, o nosso deslocamento será um dr AR mais um R dθ a θ mais um R seno θ dφ a φ, também em metros. Quando o campo elétrico é uniforme, o trabalho que está sendo envolvido no deslocamento da carga independe do caminho que eu escolha. Então, quando eu vou do ponto A até o ponto B, eu posso fazer esse caminho, que eu vou chamar de 1, e vai resultar um trabalho 1. Se por outro lado eu resolver fazer esse caminho, que eu estou chamando de 2, eu vou demandar um trabalho 2. Um terceiro caminho, que
que eu chamo de 3, vai demandar um trabalho 3. O campo eletrostático, lembre-se, eletrostático, não varia no tempo, ele é conservativo. Portanto, o trabalho realizado pelo caminho 1 é igual ao trabalho realizado no caminho 2, que é o mesmo trabalho realizado no caminho 3. O campo eletrostático é dito conservativo. Vamos aplicar isso tudo na solução de um exercício. No problema, está sendo pedido para verificar, ou seja, calcular o trabalho que é gasto ao se mover uma carga de menos 10 coulombs da origem, ponto 000, até o ponto 123, sobre a ação do campo elétrico, dado na expressão abaixo, 6x² y/x, mais 2x ao cubo a y, mais 6z a z. O trabalho deve ser calculado em duas situações distintas. Ao longo dos caminhos compostos pelos pontos A, que é o ponto 000, depois eu vou para o ponto 100, depois para o ponto 120, até chegar no ponto 123. E depois numa linha reta, desde a origem, no ponto 000, até o ponto 123. E foram dadas duas equações paramétricas aí, y igual a 2x, z igual a 3x. Vamos ver como é que a gente resolve isso. O item A, primeira coisa é desenhar o problema. Foi dado no sistema de coordenadas cartesiano. Aqui eu tenho a origem, 0, 0, 0. Aqui é o ponto de coordenadas 1, 0, 0. O ponto de coordenadas 1, 2 e 0. E depois eu tenho o ponto de coordenadas 1, 2, 3. Ou seja, ele está pedindo para que eu calcule o trabalho quando eu saio da origem. Vou desse ponto até esse ponto. Depois eu vou do ponto 100 até o ponto 120. E aí eu subo e chego até o ponto 123. Uma estratégia para resolver esse problema é resolvê-lo por partes. Então o trabalho total vai ser a soma dos trabalhos 1, que é o que eu gasto deslocando no primeiro trecho, 000 até 100. Mais o trabalho 2, que é o que eu vou gastar quando eu sair do ponto 100 até o ponto 120. E finalmente o trabalho 3, quando eu saio do ponto 120 e vou até o ponto 123. Trabalho 1, menos Q, integral de E, dl. Então, substituindo o trabalho 1, vai ser menos, a carga é menos 10 coulombs. A integral do campo elétrico, o campo elétrico é aquela expressão grandona, 6x² y a x, mais 2x ao cubo a y, mais 6z a z dl. Então, trabalho 1 será menos com menos mais 10. Essa integral, que é feita com 6x² y a x, mais 2x ao cubo a y, mais 6z a z,
ela vai ser feita no sistema de coordenadas cartesiano, onde eu tenho um deslocamento que é um dx a x, mais um dy a y, mais um dz a z. Então eu vou sair desde a origem, do ponto 0, 0, 0, e vou até o ponto 1, 0, 0. Aplicando a propriedade distributiva, eu tenho 10. Eu vou ter uma integral aqui. Quando eu multiplicar dx a x pelo campo elétrico, a única componente que não vai ser nula vai ser 6x² y dx. Então eu fiz isso aqui, ó. Aqui vai dar 0, e essa também vai dar 0. Vou fazer a mesma coisa para dy. Então eu vou ter 2x² dy, e vou fazer a mesma coisa para dz. 6z dz. Note que eu tenho agora 3 integrais, uma em dx, uma em dy, uma em dz. Então, o trabalho 1 será 10. Eu vou resolver aqui uma integral de 6x² y dx, uma segunda integral de 2x³ dy, mais uma terceira integral de 6z dz. Eu estou saindo do ponto x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e indo até o ponto x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Dá para perceber claramente que os limites de integração na segunda integral são os mesmos, então isso aqui é 0, e isso aqui também é 0. Então, me resta o trabalho 1, 10, eu tenho que resolver essa integral de x indo de 0 até 1, 6x² y dx. O interessante notar é que nesse trecho, x é constante. E vale... x é constante, não, y é constante no trecho. Zero, 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 até o ponto 1, 0, 0. Y é constante e vale 0. Portanto, a minha integral 1, que é de x igual a 0 até 1, de 6x², y aqui vale 0. Portanto, isso resulta em 0. Então, o trabalho realizado nesse primeiro trecho é nulo. No segundo trecho, o deslocamento vai se dar do ponto de coordenadas 1, 0, 0, até as coordenadas 1, 2 e 0. Perceba que não vai haver deslocamento em x permanece constante, vai haver um deslocamento em y, de 0 até 2, e vai haver um deslocamento em... não vai haver um deslocamento em z. Isso simplifica o meu problema. Então, o trabalho 2 será 10. Duas das integrais são nulas, eu só tenho que resolver a integral em y. Então, vai de y 0 até 2, 2 x³ dy, que redunda em 20. A integral de x é constante nesse trecho, então x pode ser tirado fora também, e eu tenho uma integral trivial em y de 0 até 2. Então, o trabalho realizado no trecho 2 é de 40 joules. Eu preciso agora calcular o último trecho, quando eu vou do ponto 1, 2 e 0, e termino no ponto 1, 2 e 3.
Veja que só existe deslocamento em z. Se eu vou de x de 1 até 1, não existe deslocamento ali. Então, a integral nesse trecho é nula. De 2 a 2 também não vai existir deslocamento em y. Então, o trabalho no trecho 3 se resume a eu resolver a integração em z. 6 dz, com z variando de 0 até 3. Então, o trabalho 3 será, tiro 6 com 10, 60. A integral em z, z ao quadrado sobre 2, nos limites de 0 até 3. Simplificando aqui, eu tenho 30 z ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Então, o trabalho no trecho 3 será 30 vezes 9, ou 270 joules. O trabalho total é o trabalho 1, que resultou 0, mais no trecho 2, 40 joules, mais no trecho 3, 270 joules, perfazendo um total de 310 joules. Então, o problema está resolvido.